Olá! Olá vocês aí! E aí, tudo bem com vocês? Pois muito que bem. É sempre uma alegria, sempre uma satisfação estar aqui nesse canal, trocando, compartilhando experiências pelo universo do serviço social. Eu sou professora Paula Devaniri, sou assistente social há quase 20 anos e já permeei por várias áreas de atuação. Saúde, saúde mental, habitação por interesse social, na assistência social, que eu sou apaixonada pela política do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, também a área socioambiental, que eu sou apaixonada, já atuei no projeto da transposição do Rio São Francisco e também já atuei na política nacional de assistência social das Forças Armadas. Pois é, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal, aqui é o Serviço Social Facilitado. E nesse segundo vídeo, eu vou retratar um pouquinho a mais da nossa atuação frente às situações de óbito. Pois é, no vídeo anterior eu compartilhei com vocês qual é a atuação do assistente social na questão do óbito. Muitas das vezes as colegas só têm a idealização que o assistente social na área da saúde vai fazer a sua intervenção quando acontece uma situação de óbito. Já retrato aqui para vocês que não é atribuição do assistente social comunicar o óbito. Quem comunica o óbito é o médico. Então, no vídeo de hoje, vem comigo saber um pouquinho mais das intervenções enquanto profissional. Pois muito que bem. Então vamos lá. Primeiro eu quero fazer duas indicações de livros, né? Esse aqui é Saúde e Serviço Social, que é um livro perfeito, maravilhoso. E tem a prática do serviço social, cotidiano, formação e alternativas na área de saúde. Indico todos os dois. Além de cair bastante em concurso públicos, eles são bem cobrados em concurso público. São, assim, livros excelentes que contribuem, né, na nossa formação. E hoje, né, dando continuidade ao vídeo anterior, eu estava buscando, né, eu sempre gosto de fazer a comparação entre a teoria e a prática, as situações que eu já vivenciei, as intervenções que eu já fiz, né, frente àquele contexto social que eu estava atendendo, eu estava me lembrando da minha atuação no período da pandemia. Foi um período muito difícil para todo mundo, né? Eu perdi várias pessoas, perdi uma tia, né, na pandemia, perdi um amigo muito querido, né, amigo meu desde a infância, e também alguns militares de lá da Marinha que vieram a óbito, né, nesse processo da pandemia. E uma das situações que eu atendi, né, que assim eu tenho muito viva na minha memória, é que essa família eu já acompanhava ela, né, já há bastante tempo, era uma família assídua no CRAS. No CRAS é ótimo. Oh, meu Deus do céu, porque eu amo o CRAS também. Era uma família assídua no NAS, no Núcleo de Assistência Social. E quando tanto o militar quanto a esposa dele foram acometidos pela Covid, né? Eles dois se internaram praticamente ao mesmo tempo. Ela estava num quadro, né, mais debilitado do que o dele, só que no decorrer do processo eles tiveram a necessidade de ficar internado. E no processo do internamento, né, ele piorou e ela melhorou. Melhorou, recebeu alta, foi para casa.
e ele piorou e precisou ser entubado. E a gente estava com um prognóstico muito ruim das intubações, que todo mundo que era entubado morria. E o que foi que aconteceu? Ele veio a óbito. Pois é, morreu. Assim, eu fico bem emocionada. E nesse processo, né, da morte dele, assim, pegou a família, né, deixou a família toda desestruturada. A genitora dele morava com ele, né, junto com a família. Ela estava com um quadro de câncer, né, de CA, já com um prognóstico bem ruim também. E nesse intervalo ele veio a óbito com 33 anos, assim, muito jovem. E assim, a equipe toda que já acompanhava, né, eu principalmente fiquei bem abalada, né, foi um período muito difícil, né, complicado, porque no período da pandemia, enquanto tinha gente que se revezava, a gente estava trabalhando de domingo a domingo, né? Eu fazia os monitoramentos das famílias, sábado e domingo, via telefone. Então, assim, cada equipe se juntaram às equipes do Hospital Naval de Salvador e do Núcleo de Assistência Social do Comando do 2º Distrito Naval para acompanhar as famílias, né? Então, cada profissional, a psicologia tinha as famílias dela, né, do programa dela que ela ia acompanhar. O serviço social tinha as famílias dele. E assim, as famílias que eu já atendia, eu continuei realizando os meus atendimentos, os meus acompanhamentos. A outra colega também, a do hospital, as duas do hospital também. Então, assim, foi um trabalho muito, muito árduo. E nesse decorrer do óbito dele, né, então a gente foi acolher, orientar a família, né, porque o militar era do Rio de Janeiro, então para fazer o traslado, né, porque iria fazer todo o sepultamento lá. E nisso, né, foi feito, ela foi, fez todo o sepultamento e retornou para buscar as coisas dela. Então, nessa questão, né, do deslocamento de um distrito para o outro, a Marinha custeia, né, a mudança do militar. Então, apesar dele ter falecido, ela fazia jus ao auxílio, né, para realizar a sua mudança. Então, ela fazia jus a esse auxílio, ao auxílio funeral. Posteriormente, daria entrada na pensão militar, né? Então, toda essa orientação foi feita. Então, quando ela retornou, que voltou lá no meu setor, que eu fui fazer o atendimento, dar continuidade ao atendimento, né? Ela estava, assim, muito abalada, né? Estava se questionando porque Deus fez isso com ela, que levou o marido dela, que ela estava pior e conseguiu se curar, e que o marido dela estava bem e não conseguiu, e é aquele processo, né? E ainda a gente estava no período que já estava atendendo presencialmente, mas estava mantendo o distanciamento, né? Eu já conhecia ela há muito tempo, não pude nem me despedir, nem dar um abraço, porque não podia, né, a questão do toque, e eu tenho um filho de 6 anos, que na época tinha 5, então todos aqueles cuidados, ela também tem um filho pequeno, né, então todos aqueles cuidados. Então, quando a gente foi, né, fazer, quando eu, enquanto profissional, fui fazer a intervenção, ela já estava de posse do cheque, do valor, né, e então a gente foi ver o quê? Foi ver uma empresa para poder fazer, né, o deslocamento da mudança dela para a cidade dela, lá para o Rio de Janeiro, para o bairro dela, ver a questão de valores, quanto que ela recebeu, se ia dar para custear tudo, se ia sobrar um pouco para poder ela se manter, uma vez que ela não trabalhava, e a habilitação da pensão militar leva em torno de 90 dias, que isso é o prazo que a normativa trata. Então, tudo isso foi levantado. E ela me trouxe uma questão que eu achei bem interessante. Que ela pegou e fez assim:
Paula, ela ia mandar mudança pelo caminhão, ela e os filhos iriam de avião, que a Marinha ia custear o retorno deles. Aí ela pegou e fez assim: Paula, tem um cachorro, eu não vou deixar ele, nem vou doar ele, porque quem adotou ele foi meu esposo, eu não vou citar nomes aqui, né? Quem adotou ele foi meu esposo, e é uma forma de eu me lembrar do meu esposo, é na figura do cachorro. Eu não vou deixar ele, eu vou levar ele. Como é que eu faço para levar o cachorro? Aí vamos ver. Passagem aérea para o cachorro. Aí tinha que ter uma caixa transportadora com as medidas que a empresa aérea orienta que tem que ter. Aí lá vamos pesquisar o valor da caixa, né? Um vira-lata enorme, grandão. Aí lá vamos nós pesquisar o valor da caixa. X reais, não ia dar. Aí eu, pô, e agora? E, né, lá no meu setor não tinha nenhum tipo de intervenção quanto a essa questão. A gente não tinha como apoiar frente à aquisição da caixa. Aí me deu aquele estalo. Eu sou mãe de pet também, né? Aí me deu aquele estalo. Vamos buscar, não precisa ser uma caixa nova, né? A gente pode comprar uma usada, semi-nova. Vamos buscar no LX. Assim nós fizemos. Achamos a caixa com as especificações que a empresa aérea exigia, né, com um preço bem mais em conta do que comprar uma caixa nova, que seria somente para fazer esse transporte, esse deslocamento. E assim ela comprou. Comprou a caixa, né, despachou o cachorro, o pet, ela foi embora, e mesmo depois, ela chegando lá no Rio de Janeiro, eu ainda continuei acompanhando ela via telefone por vários meses. Pois é. E passado-se um tempo, assim, questão de meses, né? A gente já tinha feito o desligamento, né? Automaticamente ela já teria alta social e, né, eu sempre, né, me adicionou nas redes sociais e a gente sempre estava se vendo dessa forma. Passado isso, no intervalo de 3 meses, o que foi que aconteceu? A filha dela foi acometida por meningite, a filha adolescente de 13 anos, foi acometida por meningite e veio a óbito. Passou um bom tempo internada, não resistiu e veio a óbito. Pois é, aí eu desabei. Desabei quando eu sou. Porque, assim, uma família que eu conhecia todo mundo, sempre estava fazendo visitas, sempre estava lá, né? Eu sempre fazia os acompanhamentos, né? Porque os militares que servem em navios, né, tem uma vida muito distante da família, porque o navio sempre suspende, sempre está suspendendo, navegar, sempre está navegando, sempre está em exercício, sempre está em missão. Então, são várias situações. E nesse período da pandemia, né, foram situações bem complicadas, assim como teve o derramamento de óleo aqui, a Marinha também prestou todo o apoio. Os militares passaram 4, 5, 6 semanas fora de casa. Então, a gente também fazia essa preparação, esse trabalho de acompanhamento das famílias, das mulheres que estavam gestantes, dos familiares idosos e assim por diante. Mas, voltando a falar desse contexto, né, mesmo ela não fazendo mais parte do meu serviço, né, uma vez que ela já estava em outro distrito, era outro núcleo de assistência social que iria acompanhar aquela família, mesmo assim, eu, Paula Devaniri, né, me senti na obrigação de entrar em contato com ela, né, para externalizar o meu sentimento, né, frente ao que tinha acontecido com ela, com a família dela, para ofertar, se ela precisasse de qualquer coisa, de qualquer orientação, que ela tinha o meu número,
poderia ligar a hora que fosse, né, para qualquer tipo de situação, né, e que naquele momento a única coisa que a gente pode falar nesse tipo de situação, né, é pedir, né, para que a família tenha um conforto, né, tenha um afago nesse momento tão difícil, né, que num espaço de 3 meses a pessoa perder 2 entes, né, num espaço tão curto. Mas, né, quanto à questão, né, dessa situação que eu retratei aqui para vocês, né, porque antes da gente ser profissional, a gente é ser humano. Então, eu sempre parto do princípio que a gente precisa ter aquele olhar, né, ter a sensibilidade, ter o trato com as pessoas, né, as tratativas que devem ser tomadas. Não só terminei meu trabalho, já fiz a minha parte, pronto. Então, já cumpri a minha etapa. Não me interessa mais. Eu não sou desse tipo de profissional. Eu sempre estou, né? Eu sempre procuro estar um passo à frente da minha intervenção a ser feita naquele contexto que eu estou atendendo, que eu estou acompanhando, que foi nesse caso, né? Mesmo depois, né, dela ter tido a alta social, né? Porque o ciclo dela no meu atendimento, né, na minha intervenção, já tinha encerrado, eu já tinha feito todas as orientações possíveis, todas as mediações, as intervenções, os encaminhamentos possíveis, eu já tinha feito. Ela partiu para a cidade dela, mas mesmo assim eu ainda continuei, né, tendo essa sensibilidade. E quando aconteceu essa fatalidade com a filha dela, aí sim, né, que eu ainda voltei a entrar em contato para poder saber. E tudo isso, mesmo depois, né, de toda a intervenção feita e que ela já tinha ido para outra cidade, né, tudo isso tem que ser registrado. Não adianta, né, nós, enquanto profissionais, fazer, acompanhar, orientar, se não resista. E onde é que eu registrava as minhas intervenções? No prontuário. Toda a família, todo militar ou toda esposa de militar, dependente do militar, tinha um prontuário no núcleo de assistência social e naquele prontuário eu fazia os meus registros. Muitas das vezes, né, algumas instituições adotam o prontuário eletrônico, ótimo, bacana. Só que lá na Marinha e em todos os outros lugares que eu passei era aquela forma arcaica da pasta, né, de você registrar. Eu prefiro registrar manualmente, escrever, né, assino, dato, carimbo. Já outras profissionais preferem o quê? Redigir. Faz o textozinho, digita no computador, imprime, data, assina, carimba e anexa lá na pastinha. Eu sempre gostei de fazer os meus registros, né, por escrito, porque eu fazia, né, o desenhozinho do contexto familiar, quem é o principal, quem é o secundário, como é que aquela família se comporta e assim por diante. O traçado que eu fiz com aquela família, a intervenção que eu fiz com aquela família, as propostas que eu fiz, se a família conseguiu cumprir, se a família não conseguiu cumprir, né? O que a gente poderia estar fazendo para se chegar a uma solução, para que aquele contexto familiar saísse daquela situação e melhorasse, buscasse uma perspectiva melhor e assim por diante. Então, tudo que nós fazemos, todos os atendimentos, todas as intervenções, todas as proposições que fazemos junto com o usuário, porque não adianta eu querer se o usuário não quer. Né? Então, tudo isso tem que ser registrado. E o registro profissional é primordial. Muita gente, eu conheço várias profissionais, né, que eu já trabalhei no CRAS, por isso que eu falei de CRAS no início do vídeo. Eu já conheci profissionais, eu já trabalhei em um CRAS, que quando eu cheguei, que eu fui fazer um recorte histórico nos prontuários, não tinha era nada, não tinha um registro sequer. E quando tinha, eram coisas muito soltas. Então, fechando aqui o nosso vídeo,
Muitas das vezes a gente, né, é muita coisa no dia a dia, uma rotina, uma demanda muito grande e a gente peca por não registrar. O registro no prontuário é primordial. Breve eu vou trazer um vídeo aqui falando do registro em referência aos atendimentos realizados. Tá joia? Vamos me ajudar a fortalecer o canal? Pois é. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando eu postar um vídeo novo aqui para vocês. Deixa o seu like, interage comigo, deixa o seu comentário. Sempre é bem-vindo o seu comentário. Vamos me ajudar a fortalecer o canal. Aqui é o Serviço Social Facilitado e eu sou a professora Paula Devanire e falo de Salvador. Um super abraço, fica todo mundo super bem e até o próximo vídeo.